Olha só, pessoal, que interessante. Eu estou aqui com um amplificador de áudio de 3 estágios, tá? Que tem um amplificador diferencial, certo? E daí esse transistor aqui, ó, ele está funcionando como emissor comum. E nós sabemos que o transistor como emissor comum, pessoal, ele funciona como uma fonte de tensão, né, pessoal? Como uma fonte de tensão. Coletor comum, quando ele é coletor comum, ele funciona como fonte de corrente, tá? Uma fonte de tensão. E daí o que acontece, pessoal? Eu estou fazendo esse circuito aqui mais para finalidade de cálculo. Primeira coisa que nós vamos calcular é esse resistor aqui, certo, pessoal? Eu tenho uma fonte simétrica, né, de mais 15 volts. Se ela é simétrica, tem uma simetria, né? E menos 15 volts. Vai do mais 15 ao menos 15, né? Fonte simétrica, como nós sabemos, né, pessoal? Então, o que acontece? Esse resistor aqui, ó. Esse resistor aqui é de 2.200 ohms, tá? Ou 2,2K, né? Que fica mais elegante, né, pessoal? Fica mais elegante colocar 2,2K, mas eu coloquei 2.200 ohms por causa do cálculo, né, pessoal? E daí qual é o cálculo? Eu quero saber a corrente, pessoal, que vai passar aqui nesse resistor. A corrente, tá? Então a corrente vai ser a fonte, os 15 volts, ó, eu coloquei aqui, ó, corrente é igual, é a fonte de alimentação. Por que eu botei menos 2,8, pessoal? Eu fiz assim, ó, não é que tu vai aplicar no circuito, pessoal, tá? Mas para a finalidade de nós entendermos a lógica aqui, ó. Ontem eu falei sobre corrente de repouso, né, pessoal? E daí hoje eu estou colocando o que aqui, ó? A gente sabe que a ruptura no transistor aqui é 0,7 volts, certo, pessoal? Tanto neste como neste, ó. Se tu vai olhar para essa configuração aqui, ó, daria até para utilizar o transistor Darlington, né, pessoal? Que ele é uma fonte de que? Uma fonte de corrente, né? O transistor Darlington, ele aumenta em muito a corrente, né? Então o que acontece, ó? É 0,7 volts aqui a ruptura e 0,7 volts aqui a ruptura, tá? Eu exagerei aqui para nós entendermos, pessoal. Vamos dizer que você coloque 6 diodos, pessoal, aqui nessa configuração em série, tá, pessoal? E daí eu vou pegar a calculadora aqui, ó, 6 diodos na configuração em série, ó. 6 vezes 1,4 volts. Aliás, 6 vezes 0,7, né, pessoal? Olha só, seria como se eu tivesse uma fonte aqui de 4,2 volts. É como se eu colocasse assim, ó, positivo e o negativo, uma bateria, né, de 4,2 volts. Só que a gente sabe que 0,7 vai cair aqui e 0,7 aqui. Então, menos 1,4, né, pessoal? Menos 1,4. E daí eu teria 2,8. E daí, como que eu vou achar essa corrente aqui? Então, aqui eu sei, pessoal, que sobrando, eu tenho 2,8 volts. Certo, pessoal? Então, vai ser o quê? Vai ser a fonte menos 2,8 volts, vai ser os 15 volts, menos 2,8, que vai dar igual a quanto? A 12,2 volts, certo, pessoal? 12,2 volts. Porque eu estou diminuindo a sobra da queda de tensão pela fonte, né, pessoal? A sobra da queda de tensão pela fonte. E eu vou dividir pela resistência para saber a corrente elétrica. Então, 12,2 volts, no caso, né, dividido
por 2.200 ohms, né? Então eu peguei minha fonte, a sobra da queda de tensão dos 6 diodos, eu representei aqui, ó, 2 diodos, mas tem 6, tá? 6 vezes, tá? E daí o que que acontece, ó? Eu vou dividir, eu vou subtrair primeiro a fonte pelo que está sobrando de queda de tensão, certo, pessoal? E vou dividir pela resistência, ó, dividido por 2.200. E daí eu vou ter essa corrente aqui, pessoal, 0,0, e daí é um valor bem extenso, ó. Para passar para miliampere, aqui estaria em ampere esse valor, né? Certo? A vírgula está aqui no primeiro zerinho, ó, é um valor muito pequeno, na verdade, né? Isso aqui tem muitos números. E daí o que que acontece? Para passar para miliampere, eu multiplico por 1000, ó. Daí a partir dessa vírgula eu vou andar 1, 2, 3 zerinhos, ó. Vai ficar 5,54 miliampere de corrente. Então essa corrente aqui é 5,54 miliampere. Da onde que eu tirei essa corrente? Da sobra da queda de tensão desses 6 diodos que tem aqui, que eu representei, né? Menos a fonte dividido pelo valor da resistência, certo, pessoal? E daí o que que acontece, ó? Após calcular este valor, né, de corrente, daí nós vamos descer e vamos calcular a corrente do coletor desse transistor aqui, ó, pessoal. Esse transistor, ele tem um ganho em torno de 600, tá, pessoal? Esse vídeo é mais didático, é uma análise didática mesmo para o cálculo, certo, pessoal? Então, ó, a corrente nesse coletor aqui é quem, pessoal? É a corrente que eu encontrei aqui em cima, que a corrente está nessa malha, ela não muda, né, pessoal? Tá? A corrente, ela vai estar aqui, ó, a partir do coletor, deixa eu escrever aqui, ó, coletor, tá, pessoal? O coletor desse transistor. O que que vai ser a corrente? Eu vou pegar a corrente do circuito, que eu encontrei aqui, né? Essa corrente que está circulando até esse coletor, tá? 5,54 miliampere. E daí eu vou dividir pelo ganho do transistor, tá? Eu vou dividir essa corrente pelo ganho. E daí, pessoal, eu dividindo essa corrente pelo ganho, eu vou ter uma corrente de coletor de 9,23 microampere, pessoal. Por que que ficou micro, pessoal? Vamos fazer a conta aqui para entender por que que aqui está mili, aqui a gente já sabe, né? Por que que está mili, eu mostrei para vocês. Agora vamos ver o micro aqui, ó. Por que que está micro? É bom nós entendermos esses detalhes. Olha só, 5,54 dividido pelo ganho do transistor, que seria 600, daria 0,00, e daí esse valor gigante, ó, pessoal. A vírgula está aqui nesse zerinho, ó. Mas você vê, eu já tinha a minha corrente em mili, tá? Quer dizer que eu dividi o ganho, que eu já tinha a corrente em mili, tá, pessoal? E daí, para mim passar para micro, é só dividir por 1000, ó, pessoal. Aliás, desculpa, multiplicar por mais 1000, ó. Então eu vou colocar uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, ó, que vai dar 9,23 micro. Entenderam, pessoal? Eu já tenho em milha aqui, ó. Eu já dividi o ganho, eu dividi os miliampere pelo ganho, certo, pessoal? E daí, para passar para micro, eu preciso só multiplicar por mais 1000, ó, pessoal. 1, 2, 3. Vai ficar 9,23 microampere. A corrente no coletor. Certo, pessoal? A corrente no coletor. 9,23 microampere. Certo, pessoal?
E daí o que que acontece? Eu vou calcular agora aqui, ó. Aqui eu tenho um amplificador diferencial, né, pessoal? Com 2 transistores PNP BC557, pessoal, tá? Eles são PNP, né? A seta penetra no transistor, ó, pessoal. E daí essa seta aqui, ó, eu tenho 2 resistores aqui, ó, com valor 0,11, que são desprezíveis. Eu coloquei 0,11 porque eu não estou considerando eles, porque nós estamos calculando que referente à corrente DC, pessoal. A entrada aqui, ó, alternada, eu tenho o capacitor aqui, ele funcionando como uma chave aberta, ó. O circuito está aberto, tá, pessoal? E a saída, nesse caso aqui, está aberto também, ó, pessoal. Porque eu estou calculando a parte DC, tá, pessoal? Tanto esse capacitor como esse estão abertos, certo? E esse capacitor aqui, ó, pessoal, a gente sabe que na corrente contínua também o capacitor, todos os capacitores funcionam como uma chave aberta, tá? E daí o que que acontece, pessoal? Essa corrente aqui, ó, é a corrente de cauda, pessoal. Corrente de cauda é o quê? É aquela corrente que está na entrada dos emissores, pessoal. Esse resistor aqui, ó, ele afasta a base dos transistores. Quanto maior esse resistor, mais longe vai ficar a base desses transistores aqui, certo, pessoal? E daí o que que acontece? Eu tenho um resistor de valor significativo de 3.300 ohms. Ou para ficar mais elegante, né, pessoal, 3,3K. Fica a seu critério, tá? E daí qual é a corrente, desculpa, qual é a corrente que vai circular aqui? A gente sabe que aqui é como se for, é uma fonte de corrente, né, pessoal? Esse resistor aqui, ó, é uma fonte de corrente, tá? E daí eu vou pegar a tensão da fonte, que é os mais 15 volts, certo? Peguei a tensão da fonte, eu vou diminuir pelo que a gente sabe aqui, ó, por 0,7 que eu tenho aqui, certo, pessoal? Tanto aqui como aqui, ó, pessoal. Eu tenho 0,7 como nós soubemos, né? A queda de tensão de um diodo, certo? É a tensão da fonte, como eu fiz aqui, ó. Eu diminuí a queda de tensão que estava sobrando, tá, pessoal? E aqui a mesma coisa, ó. 15 menos 0,7, 15 menos 0,7, eu vou obter 11,3, ó. 11,3, certo, pessoal? Então, e daí eu vou dividir pela minha resistência aqui, de 3,3K. Daria para nós fazermos o cálculo assim, ó, dividir por 3,3, tá, pessoal? Daria para fazer assim, certo? Que daí daria direto ali, ó. Só que é interessante nós passarmos tudo para a unidade fundamental, certo? E como que eu faço isso? Como que eu passo para a unidade fundamental? Eu multiplico, pessoal, o 3,3K por 1000, que dá 3.300 ohms. Ou eu divido ele por 1000 para dar 3,3K, que seria mais elegante para o circuito, certo, pessoal? Mas não vem ao caso. Então, o que nós temos que entender é a corrente aqui, pessoal. A corrente aqui, como que ela funciona? É a fonte de alimentação menos essa queda de tensão aqui, ó, esse 0,7, certo? Esse 0,7 aqui, ó, é o que tem de tensão aqui, pessoal, tá? No emissor.
porque ele precisa desse 0,7 para conduzir. Então eu vou diminuir a fonte pelo 0,7 e dividir pelos 3.300 ohms. Vamos fazer dividindo pelos 3.300, então. Ó, 15 menos 0,7, 14,3. Dividido por 3.300, ó, 0, daí deu um valor exorbitante, um valor muito pequeno, mas exorbitante. E daí, nesse caso, ele está em ampere aqui, pessoal. Para passar para miliampere, eu preciso multiplicar por 1000. Olha que interessante esse conhecimento, ó. Aí a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Sempre que tu multiplica por 1000, o 1000 tem 3 zeros. A vírgula anda 3 casas para a direita, ó. 1, 2, 3. E daí ficou 4,33 miliampere. Ou se você, como eu falei ali, ó, vamos fazer de novo aqui, eu coloquei um valor errado aquela hora ali, ó. 15 menos 15, que é a tensão da fonte, tá? Fonte simétrica, certo, pessoal? Menos 0,7 volts, menos 0,7, 14,3, tá, pessoal? 14,3. E daí eu vou dividir por quem? Por 3,3. Dividindo por 3,3, daí eu vou obter o meu valor direto em miliampere, pessoal, tá? Porque eu tenho o quilo aqui embaixo, né? Como tá em 3,3K, né? Daí tu pode fazer isso, diminuir a fonte pela queda de tensão, a tensão que vai ficar aqui no emissor, menos a fonte, né? E daí tu pode dividir pelo valor em K, que daí tu obtém diretamente o valor em miliampere. Que legal isso, né, pessoal? E daí o que mais, pessoal? Agora eu tenho que saber aqui, ó, a corrente nesse coletor, tá? A corrente no coletor. Como que eu vou saber essa corrente aqui no coletor do Q1? Eu vou pegar a corrente de coletor é o quê? É o zero. Por que eu coloquei 0,7 volts nesse resistor aqui, ó, pessoal? Ó, vamos andar por esse fio aqui para nós entendermos aonde que ele está indo. Ele está indo na base aqui, pessoal, ó. Na base desse transistor aqui, ó. Se ele está indo na base, e entre base e emissor eu tenho 0,7 volts de queda de tensão, concorda comigo que ele está em paralelo, esse resistor aqui, ó, com a base e o emissor, ó. Olha só os pontos que ele está interligado. Olha que interessante esse conhecimento, pessoal. Olha só, eles estão em paralelo um com o outro. E daí, em paralelo, a mesma queda de tensão, né, que eu tenho de base e emissor nesse diodo aqui, desse transistor, certo? Que aqui é como se fosse um diodo, né, a junção. É a mesma queda de tensão que eu vou ter aqui nesse resistor aqui, ó. Entenderam? Então, eu já sei a queda de tensão, que é 0,7 volts. Se eu já sei a queda de tensão, que é 0,7, pessoal, eu tenho 0,7 volts. O que é a corrente? Não é a tensão dividida pela resistência? Olha que interessante isso, pessoal. Então, vamos pegar, ó, 0,7 volts dividido, ó, eu tô com 2.200 aqui, pessoal. Vamos passar ele para, ó, 2.200 ohms está na unidade fundamental. 0,7 volts está na unidade fundamental. Nós poderíamos passar ele para cá, né, pessoal? Ó, dividindo por 1000, ele fica 2,2K, certo, pessoal? Fica mais elegante, ó. Dividir por 1000, tu vai voltar a vírgula. 1, 2, 3. 3 casinhas, ó. Porque o 1000 tem 3 zeros. Fica 2,2K, certo, pessoal? Eu poderia pegar o 0,7 e dividir
por 2,2, que daria 0,318, e daí eu obteria esse valor em miliampere, pessoal. 318 miliampere. E daí, para chegar em micro, eu tenho que multiplicar por 1000, ó. Eu vou andar 1, 2, 3 casinhas, ó. Que daí vai dar 318 microampere, pessoal. E daí a corrente que eu tenho no coletor aqui, ó, é 318 microampere. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante esse conhecimento. E daí, pessoal, para saber a corrente nesse coletor aqui, pessoal, ó, de Q2, a corrente no coletor de Q2, olha que interessante. Eu vou pegar minha fonte de corrente, tá? Que eu achei aqui já o valor, ó. A corrente em Q2 aqui, ó. No coletor de Q2. Então eu vou pegar os 4,33, que está em mili, e vou diminuir aqui, ó, pessoal. Só que daí eu tenho que passar para milha aqui também. Eu vou multiplicar por 1000, ó. Multiplicar por 1000 é andar 1, 2, 3 casinhas, ó, para ficar em milha também, ó. Então, 4,33 miliampere, que é da fonte de corrente, para mim saber desse coletor aqui, ó, eu apenas vou diminuir, pessoal, os 318 mili, né, pessoal, que dá 4,33, que está em miliampere. Eu vou diminuir os 0,318, pessoal. Por que é 0,318? Porque a corrente aqui, ó, essa corrente aqui é nesse coletor aqui, pessoal, tá? É nesse coletor aqui, ó. Por que eu vou diminuir esse valor? Porque daí eu vou obter essa corrente aqui nesse outro coletor, ó. Então, diminuindo vai dar igual a quanto, ó? Então eu vou ter uma corrente aqui, ó, de 4,012 miliampere. Olha que legal isso, pessoal. E somando essa com essa vai dar a minha fonte, né? Somando as correntes dos coletores vai dar a fonte. E não esqueçam que eu estou desprezando esses resistores aqui, porque o valor deles é muito baixo. Até eu coloquei 0,11 aqui, né, pessoal? Até poderia não ter colocado esses resistores. Certo, pessoal? É mais para uma finalidade de cálculo e para nós entendermos como funciona mili e microampere. Certo, pessoal? Se lhe foi relevante esse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal. Certo?